Olá pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos às 9 da manhã em São Paulo, é ou não é? Que coisa boa. Quando eu vi essa chuvinha, eu falei, será que a gente vai conseguir começar às 9? Mas a turma aqui é disciplinada, né? Nada mais do que 15 minutos, não é isso, Juliano? Para começar. Mas hoje eu estou absolutamente satisfeito em falar de um assunto que é um assunto que nos acompanha já há bastante tempo, que é entender exatamente o que faz a diferença nas fazendas, né? Então esse que é um ponto que, quando surgiu a oportunidade de poder falar aqui, era justamente compartilhar com vocês alguma coisa que pudesse fazer a diferença, alguma coisa que mesmo numa apresentação de 40 minutos, pudesse deixar uma mensagem tão forte que tenha valido a pena dedicar esse tempo aqui. E confesso que toda essa história começou alguns anos atrás, até numa situação que eu contei algumas vezes, já inclusive eu contei no seu evento em Goiânia, que foi uma ocasião que eu cheguei numa fazenda no sul do Mato Grosso do Sul. 2 irmãos eram donos, e aí esses caras me receberam muito bem, e aí de repente no meio da história o irmão falava assim, fala para o Antônio, aí o outro irmão, fala você, ele falou, fala você, aí fala você, aí fala você, fala você. Até eu comecei a ficar um pouco ansioso com aquela coisa, né? Um irmão falando para o outro, fala você, fala você, fala você. Aí eu falei, gente, por favor, falem o que vocês querem dizer. Qual é o problema? Ele falou, Antônio, é o seguinte, nós temos o financiamento pequeno para pagar em junho e o grandão de novembro. E nós não temos dinheiro nem para o de junho, muito menos para o de novembro. Você faz milagre? Daí eu falei, nossa, você tinha que ter chamado um santo, não um zootecnista, né? E aí mostrou uma situação de uma fazenda degradada, onde até eu brinco assim, pasto estava no chão, a cerca estava caindo, o lote mais pesado de recria e terminação tinha uns 230 quilos, a tropa estava magra, sentida, peluda e assim amarrada, sabe, o estribo com uma peia, consegue imaginar essa situação? A camiseta do funcionário da eleição de 8 anos atrás, furada e tal, e aquela situação daquela fazenda que eu até cheguei à conclusão que ela tinha 2 opções, a ruim e a péssima, porque a opção boa já não tinha mais naquele cenário todo, né? Era com muito tempo para sair daquela situação. Mas eu andei menos de 40 quilômetros e fui para uma outra propriedade, na mesma região, no mesmo solo, do mesmo clima, do mesmo tamanho, do mesmo valor de reposição, no mesmo valor de venda, e quando eu cheguei na propriedade, já um pouco traumatizado com essa primeira reunião que eu tive no início da semana, o cara falou assim, olá Antônio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, nossa, tomara que ele não pergunte se eu faço milagre, né? Porque 2 na mesma semana vai ser difícil. Ele falou o seguinte, as coisas estão caminhando bem, a gente tem batido as nossas metas, e aí a gente está com uma dúvida, se a gente cresce dentro da fazenda, ou se a gente cresce fora da fazenda. Porque existia capacidade, existia vontade, existia recurso para crescimento, e a ajuda foi nessa situação, se era mais negócio crescer dentro ou fora da fazenda. E aquilo foi tão impactante para mim, porque foi assim, a diferença de alguns quilômetros, de algumas horas entre essas 2 situações, que me fez refletir por que situações tão complicadas acontecem, e mais especialmente, por que situações tão positivas acontecem. E naturalmente a gente se dedicou ao longo desses anos todos, mapear o que tinha em comum e o que tem em comum nessas fazendas que entregam mais. Por que elas produzem muito mais? Por que elas ganham muito mais? Até tem uma situação que elas se aproveitam sempre do seu melhor. E a gente encontrou 8 características em comum nessas fazendas que entregam muito mais. Independente se é uma fazenda de 200 hectares ou se é uma fazenda de 200 mil hectares. Esses comportamentos são presentes. Mas antes de falar dos comportamentos, eu queria só elucidar um ponto aqui. Não existe caminho curto. Porque às vezes a gente vai ler livro, né, Eduardo, assim... 8 regras para ficar rico, 7 passos para a felicidade, né? 5 hábitos da saúde. E muitas vezes isso é vendido de uma forma com que é só você ler aquele livro, ou só você conhecer e praticar de alguma forma aquilo que está tudo resolvido. Então, esses 8 comportamentos não significam que eles são simples, não significam que eles são fáceis, e não significam que ele é um caminho curto para que a fazenda tenha sucesso. Mas eles significam que se a gente seguir esse caminho, que é duro, que é longo, que não é fácil, eu tenho convicção plena, absoluta, que a fazenda vai entregar um resultado muito superior ao que ela vem entregando. Esse é um fato.
E dentro desse cenário todo, que o primeiro que eu queria compartilhar com vocês, que não tem caminho curto, mas que tem um caminho sólido, que são duas coisas diferentes, apesar de serem 8 etapas, tem a primeira etapa, que eu chamo passo dependente. Quando você vai conversar com o médico cirurgião, ele sempre fala o seguinte: é passo dependente. Se você errou a primeira etapa da cirurgia, não tem o que você faça depois, ela não vai ser uma cirurgia ideal. Mais ou menos como acontece numa inseminação, é passo dependente. Se na hora de descongelar o sêmen, você descongelar de uma forma equivocada, ou se na hora de armazenamento for inadequado, você pode fazer tudo certo, que não adianta aquele sêmen. Então você está entendendo assim, dentro dessa estrutura, dentro dessas 8 comportamentos que essas fazendas têm que entregam o melhor resultado, a primeira é a chave do sucesso. E o primeiro comportamento desse, quando a gente analisa tudo isso, o que faz toda a diferença, é esse aqui. O líder liderando, o dono exercendo o papel de dono. Todos os 8 comportamentos, ou aliás, os 7 comportamentos que eu vou compartilhar com vocês aqui, só vai ter sentido se esse primeiro, que é o líder liderando, tiver em exercício. E o que é o líder liderando? Quando a gente fala em líder liderar, no final das contas, liderar é bater meta através da equipe. Liderar é inspirar pessoas, projetos e ideias. Liderar é mostrar o caminho e garantir com que esse caminho seja percorrido. Isso é liderar. O líder é aquela pessoa que atrai para si a responsabilidade, que ouve, porém é aquela pessoa que orienta todas as pessoas a cumprirem aquilo que foi definido. Então, se a gente tem um líder confuso, se a gente tem um líder que não assume para si a responsabilidade do sucesso, a fazenda acaba não tendo o caminho necessário para seguir. Eu até brinco que a gente faz muitas vezes 2 perguntas. Uma primeira pergunta mais importante que eu posso compartilhar aqui é: quem é o principal responsável pelo sucesso da fazenda? E aí tem 2 respostas básicas. A primeira: aqui é todo mundo, porque aqui é uma família. É ou não é, Cola? Né? Então, aqui é todo mundo, aqui é uma família, assim por diante. E outra resposta fala assim: não, eu sou o dono, eu sou o gerente, eu sou o capataz, eu sou responsável pelo sucesso dessa fazenda. Então, o primeiro aspecto que é o líder liderando. E quando a gente fala em líder liderar, eu queria explorar um pouquinho mais essa característica do líder, né, ou da líder, quando a gente fala desse aspecto de liderança, que é invariavelmente atrair para si a responsabilidade, e compartilhar com vocês que existem 5 aspectos chaves para que esse líder tenha realmente uma posição de liderança. E estudando sobre liderança, eu encontrei um camarada que conseguiu resumir de uma forma muito clara e completa o que é um líder liderando. Então, quando a gente vai olhar para esses líderes dessas fazendas, que ganham 3 vezes mais que a média, porque quando a gente fez o levantamento das propriedades, o que a gente fez? A gente selecionou as fazendas que ganham 3 vezes mais do que a média, e baseado nessa escolha dessas fazendas que ganham 3 vezes mais que a média, a gente fez um profundo estudo. Opa! Era eu que estava causando esse problema aí, gente? Será? Falei, será que é uma caixa? Segunda caixa? A terceira? Não é, então acho que o problema era obrigado. Né? E aí, quando a gente fez o levantamento, identificou essas fazendas que ganham mais do que 3 vezes acima da média, e foi identificar o que elas tinham em comum, esses líderes, sem exceção, têm 5 características muito bem estabelecidas. A primeira característica bem estabelecida desse líder que leva à transformação, que é o primeiro passo para que a fazenda tenha sucesso, é o que eu chamo aqui de dominância. Dominância. O que é dominância? Dominância não é nada mais, nada menos que a pessoa atrair para si e falar assim: a batuta está na minha mão, quem define sou eu, quem bate o pênalti sou eu, a responsabilidade é minha. Quando eu coloco isso, eu não coloco de alguma forma que possa ser uma leitura arrogante, mas eu estou colocando aqui um líder que é o primeiro a saber quando as coisas não estão bem, porque aquele líder que vai atrair para si a responsabilidade e vai ajudar as pessoas a solucionar aquele problema. Então ele tem um grau de dominância que é diferente de arrogância, mas que é aquela pessoa que fala assim: não, isso é comigo, isso sou eu. Então quando alguma coisa dá certo, ele entende e busca o responsável por quem deu certo. Agora, quando alguma coisa dá errado, ele atribui a si a responsabilidade do errado. Vocês entenderam o que eu quero dizer de dominância? Eu errei porque eu treinei mal, eu confiei na pessoa errada, porque eu não supervisionei. Mas em hipótese alguma, esses líderes
transferem a responsabilidade do resultado da fazenda, nem para a equipe, nem para o mercado, nem para o clima, nem para nada, entenderam? Essa questão de dominância. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: isso aqui é resultado daquilo que eu defini, daquilo que eu fizer. Essa é a primeira característica, que é a característica de dominância. Somado a isso, naturalmente, não é um cara molenga, porque um líder molenga, a gente sabe que nem sempre a equipe vai conseguir inspirar resultado. Até porque, falando com o Juliano agora, cadê o Juliano Sabella? Não sei se ele está por aqui ainda, falando com o Juliano agora, sobre a necessidade de um líder exercer a dominância e exercer pressão. É ou não é, Juliano? Tem que cobrar, não tem? E aí você cobra com dominância. Então a primeira característica é essa. A segunda característica dessa liderança, e na minha opinião, a mais importante delas, é visão. Visão. O que eu quero dizer com visão? Sabe aquele camarada que sabe como a fazenda vai estar no que vem? Como ela vai estar daqui 3 anos? Como ele quer que esteja daqui 10 anos? Quando eu falo em visão, eu falo em visão e conhecimento. Aquele camarada que entende que a fazenda é um conjunto de várias atividades. Eu falo de nutrição, falo de sanidade, falo de reprodução, falo de pastagem, falo de gente, falo de dinheiro, falo de cerca, falo de infraestrutura, falo de estratégia tributária. Então, além da visão temporal que é a fazenda no tempo, tem a visão do negócio em si. É conhecer a atividade em si. E apesar de reconhecer que são várias caixinhas distintas, esse líder consegue entender o impacto daquilo no todo. Então precisa ter a visão. E quando eu falo em visão, não é dominar. Eu não preciso saber tudo. Eu posso entender o que eu quero, e se eu não sei aquilo, eu vou lá e pergunto para quem sabe. Esse é o grande ponto. E quando esse líder que tem dominância também tem visão, e a visão muitas vezes ela é construída através de buscar interesse, de ter informação, de conviver com gente e visitar fazendas que são diferentes da sua, você passa a ter 2 características chaves. A primeira, eu assumo a responsabilidade sobre o sucesso, e a segunda, eu sei o que eu quero. Então, resumindo, a segunda característica do líder, eu sei o que eu quero. A terceira característica do líder, além de saber o que quer, e aqui o exemplo aqui é uma borboleta que eu quero chamar de transformação, é aquele líder que garante com que as coisas aconteçam. Porque não adianta eu ter dominância e ter visão, se o projeto não sai do papel, se fica só na linha do sonho, sabe o que eu quero dizer? Vai indo que eu já vou, sabe aquela coisa? Vai indo que eu já vou. Então, esse projeto tem que acontecer. É muito comum, infelizmente, quando a gente vai para as fazendas, a gente receber a seguinte resposta: aqui não dá para fazer porque a gente é pequeno. Aqui não dá para fazer porque a gente é grande. Aqui não dá para fazer que estou no Mato Grosso do Sul. Aqui não dá para fazer que estou no Paraná. Aqui não dá para fazer... Você está entendendo? Aqui não dá por quê? E o líder que leva a transformação, ele não quer saber assim, ele quer saber em fazer, em levar a transformação. Então assim, o que é necessário para que eu exerça essa transformação? Esse é o grande ponto. Então, esse líder acompanha e gera a equipe, sempre levando a uma mudança. Esses dias até eu usei um termo em Goiânia também, acho que o Léo deve lembrar. Se a fazenda não está mudando, se ela não está transformando, ele não é pecuarista, ele é zelador. Porque se ela está igual, se ela não muda, se ela não evolui, não é líder, é zelador. E o que nós precisamos aqui de um líder é aquele que imprime essas mudanças, tá certo? A quarta característica é a característica de conexão. A fazenda é multifatorial, concorda comigo? Acontece coisa todo dia, de toda frente, de toda hora. Se você não conseguir empoderar e se conectar às pessoas, dificilmente a gente vai ter uma equipe engajada. Então esse líder que por um lado exerce dominância, por outro lado ele consegue inspirar o sonho e conectar essas pessoas à meta. Então um peão capataz dessa fazenda é tão conectado ao GMD, é tão conectado a, por exemplo, a bater as metas reprodutivas, é tão conectado a bater as metas de mortalidade, que o líder simplesmente conectou ele à meta, deu espaço para ele trabalhar, porque agora ele está conectado ao resultado. O resultado é problema dele. Então esse líder criou conexão. Então ele empoderou essas pessoas através da conexão. Essa é a quarta característica. E a última característica que a gente vê nesses líderes, que sempre quer o bem, que sempre quer mais, tá certo? Que sempre quer fazer, que sempre quer transformar. Então, quando você encontra uma fazenda onde o líder reúne essas características, basicamente de dominância, visão, transformação, conexão e espírito, você consegue ver que a propriedade caminha. A partir do momento que a gente percebeu aqui que eu preciso ter, a fazenda tem que ter dono, a fazenda tem que ter dono, entende? Tem que ter perfil de dono.
a gente caminha para as outras características que fazem com que a fazenda seja a fazenda que entrega 3 vezes mais resultados que as fazendas médias. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo não mais? Então vamos lá para a segunda característica. O gerente, quem está lá na frente no campo, ele tem autonomia. O que é importante dizer aqui? Autonomia é diferente de soberania. Então você tem um dono que tem um gerente que toma decisão. Teve uma ocasião que eu estava numa fazenda, até uma fazenda no Pantanal Sul Mato Grossense, e participei de uma situação que foi muito clara para mim. O dono da fazenda chegou para o gerente e fez a seguinte pergunta: quando eu te contratei, eu contratei você inteiro ou contratei você do pescoço para baixo? O cara ficou assustado assim, como assim? O senhor me contratou inteiro. Na verdade, eu contratei mais você aqui do pescoço para cima. Então, a tua decisão, a tua opinião vale para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre empoderamento? A partir do momento que você empodera o líder principal, o que acontece com a responsabilidade dele, Marcelo Gil, quando você empodera o líder principal? Aumenta ou diminui a responsabilidade? Aumenta muito mais, porque afinal, a opinião foi dele. Então, o líder tem que ter a sabedoria e reconhecer a maturidade do seu gerente para entender em quais aspectos ele é absolutamente empoderado e quais aspectos ele não pode ser empoderado. Se você avalia os aspectos de empoderamento do seu líder e percebe que poucas coisas você consegue empoderá-lo, vem a seguinte questão: será que é meu líder certo? Então, mas o segundo aspecto, que esse grau de empoderamento, que o gerente, na verdade, muitas vezes ele não decide o quê. Normalmente ele decide o como. Percebem a diferença? O que foi definido pelo projeto, pela visão da fazenda. O como é definido por aquele gerente, aquele camarada que tem líder e tem autonomia. E com isso ele cria uma escala de empoderamento e de dono na fazenda como um todo. Do peão, capataz, tratorista, salgador de coxo. E esse empoderamento, ele vem de algumas características. Você só consegue empoderar a ponta. A equipe, a fazenda é multifatorial. Choveu mais, muda o manejo de pasto. Choveu menos, muda o manejo de pasto. Se os animais se comportaram diferente no confinamento, tem uma série de decisões e atitudes que você tem, que hoje você tomou, que antes não precisou tomar, concorda? Você toma uma decisão todo dia dentro de uma fazenda. Se eu não empoderar as pessoas, e se toda decisão precisar necessariamente subir todos os níveis, a fazenda trava. E é para hoje. A gente brinca que uma fazenda que tem sucesso, uma fazenda de fracasso, é que uma fez e outra não. É fazer, é no dia. Então, esse empoderamento, ele vem de 3 características. Eu só posso empoderar gente que faz, concordam? Empoderar um cara que não sabe fazer é dar uma metralhadora para o macaco. Então, calma aí, eu não posso empoderar todo mundo à torta e direito. Então, eu preciso empoderar gente que tem capacidade para ser empoderada. Para eu construir um time que tenha capacidade de ser empoderada, eu estou falando aqui da segunda característica, que é autonomia do time. Primeira coisa, líder liderando e time com autonomia. Eu só consigo fazer isso se o meu time é bom. E tem gente preguiçosa, tem gente mentirosa, tem gente fraca. Tem ou não tem? Eu vou empoderar um cara preguiçoso? O que vai acontecer com a minha fazenda se eu empoderar um cara preguiçoso? Nada, né? Cara preguiçoso, empoderado, não, eu decido, hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou ficar aqui no barracão fazendo trancinha, fazer um chaveiro piraim que eu vendo aqui por R$12. Entendeu? Então, a história do empoderamento vem de atrair boas pessoas. E para eu atrair boas pessoas, trabalhar comigo, ou trabalhar na minha fazenda, tem que ser melhor, tem que dar mais status, tem que dar mais dinheiro que trabalhar na fazenda do outro. Então, eu preciso construir uma imagem da fazenda para que eu possa atrair pessoas, para que eu possa o quê? Selecionar. Porque tem gente boa e tem gente ruim. Esse é o grande ponto. Então, se eu quero empoderar, eu tenho que atrair gente para que possa sofrer esse processo. Depois que eu atrair, selecionei, eu vou criar um ambiente para manter essas pessoas. E eu mantenho um time quando? Quando ele percebe que amanhã ele vai estar melhor do que hoje. É isso que sustenta um time dentro de uma fazenda. É a perspectiva de continuar melhorando. Gente boa sai de uma empresa, mesmo com um bom salário, quando não tem mais perspectiva. É ou não é, Carlão? Aí, ó. Então, esse que é o grande ponto, né? Eu peguei no pé do Carlão ali, porque eu vi que ele estava fazendo comentário da palestra, né, Carlão? Agora falava, opa, estou brincando, né? Então, assim, a gente tem o tema da perspectiva. E com isso eu consigo manter. Então, essa é a grande característica. E aí, quando eu já tenho o time
Alinhado, quer dizer assim, as pessoas estão na direção que eu imagino que seja, porque eu atraí, eu selecionei, e aí tem até duas perguntinhas que você pode fazer, que é uma dica rápida aqui na nossa palestra de hoje, para saber se o seu time é um time adequado. Primeira pergunta, Eduardo, é a seguinte: se determinado funcionário meu viesse pedir a conta, o que eu ia sentir? Alívio ou preocupação? Essa é a primeira pergunta. Então, avaliem a equipe de vocês e faça a seguinte reflexão: se fulano viesse pedir a conta, o que eu ia sentir? Muitas vezes, por uma série de conjuntura, você sentiria até alívio. Se você sentiu alívio, é um bom sinal que talvez ele não seja ou ela não seja a pessoa certa. E a segunda pergunta: se você fosse contratar alguém para aquela função, esse funcionário atual seria um forte candidato? Então, com essas duas perguntinhas, você já consegue verificar se você está preparado para empoderar ou não. Tá certo? Com isso a gente tem esse aspecto de empoderamento. E aí, o empoderamento vem de alinhamento, quer dizer, para empoderar tem que mostrar o caminho, né? Ó, nós vamos para lá, tá claro? Beleza, agora é com você, né? Mas você mostrou, nós vamos para lá, né? Segunda característica, pertencimento. O camarada que entra de corpo e alma é quando ele se sente parte do todo, é ou não é? Quando a opinião dele vale, né? Aí você, contando mais uma historinha aqui sobre pertencimento, em determinada ocasião, o produtor chegou e falou para o gerente dele, falou: você não é pago para pensar não, você é pago para fazer. Para pensar tem o Léo, tem o Antônio, tem não sei quem, então você não pensa, você faz. Quando alguém ouve essa frase, você não é pago para pensar, você é pago para fazer, o que acontece com o pertencimento dele no projeto? Aumenta ou diminui? Some. Ou seja, a tua opinião vale, e a escala de comando, quando não concorda com a opinião dele, responde com outra pergunta: mas e se? E se? E se? Até você, numa conversa, você não vai falar: poxa, a tua opinião é completamente sem pé nem cabeça. Com 2 ou 3 perguntas que você faz sobre a opinião dele, ele mesmo percebe que aquela opinião não é boa, porque você tem aquela visão, e você fez 2 ou 3 perguntas, e me sugira algo melhor. Porque é a tua opinião que nós vamos executar, mas você concorda que essa não é para agora? Perceberam o aspecto da liderança, que a gente vai de pertencimento? A pessoa tem que se sentir parte do todo, e eu só sou parte do todo quando a minha opinião vale. Se minha opinião não vale, eu não consigo ser parte do todo. E por último, treinar para poder cobrar, é ou não é, Lucas? Entendeu? Tem que treinar para poder cobrar. Então você vai nesse processo de treinamento e cobrança. Nós estamos falando aqui em propriedades que querem produzir 20 arrobas por hectare, que tem rotatividade do time menor que 15%, que consegue, por exemplo, que é o caso que o Léo vai falar hoje possivelmente, de incríveis resultados que, se voltasse 10 anos atrás, eu não acreditava, Léo. E hoje é realidade. Você só consegue isso com gente alinhada, que a opinião vale, com pertencimento, ok? Terceira característica, então, dessas propriedades: a equipe tem meta. Cada um sabe o que tem que entregar. E aqui eu não estou querendo ser muito complicado, não. O chefe do retiro, ele sabe quantos boi tem que matar por ano, quanto tem que matar em cada mês e qual o peso que tem que ter. Essa é a meta. Não precisa falar meta de percentual de custo fixo em relação ao faturamento, não é isso. Eu estou falando quantos boi tem que matar. Estou falando quantas vacas tem que emprenhar. Estou falando quantos bezerros tem que nascer. Essa meta, essa estrutura de meta e a equipe alinhada com a meta faz com que o projeto caminhe. Então todo mundo sabe o que indica sucesso. Se tem indo bem, todo mundo sabe que tem indo bem. Se tem indo mal, todo mundo sabe que tem indo mal. E o que eu tenho que fazer? E o pior que uma notícia ruim é uma notícia ruim que demorou para chegar. É ou não é? Esse é o ponto. Se eu tenho uma notícia ruim que demorou para chegar, eu tenho um problema muito maior. Isso eu só consigo saber se está certo ou está errado quando eu tenho a meta e meço os desvios. Ou seja, em março era para ter abatido 1.300 bois, quanto eu matei? Era para ter abatido com 19 arrobas,7, quanto pesou? Era para ter faturado, quanto faturou? Estão entendendo esse aspecto da meta? E aí você tem a meta em vários níveis, e aqui eu trouxe aqui separado um pouco o tema da meta, e aí você tem meta reprodutiva, que você tem desde o percentual de a parte das novilhas que vão ter aptas à reprodução, passando pela fertilidade, pela perda pré-parto, pela taxa de desmame, seguindo para lotação, para GMD, para taxa de abate, para giro técnico de estoque, seguindo para a tabela de cumprimento de tarefas operacionais. Quantos por cento do que eu combinei foi feito, que são as tarefas operacionais?
Depois as metas financeiras são as mais importantes, ou seja, eu faturei o que era para faturar, eu gastei o que era para gastar, e terminando com metas comportamentais, que no nome chique é adesão à cultura. O que é esse negócio de adesão à cultura? Aqui a gente gosta que as pessoas dêem opinião, aqui a gente gosta que as pessoas andem uniformizadas, aqui a gente gosta que o terreiro das casas esteja sempre com a grama cortada, aqui a gente gosta que o curral esteja limpo, aqui a gente... Vocês estão entendendo assim? As metas comportamentais é entender se a turma está atendendo aos valores que a gente entende importante para a fazenda. Uma equipe que não tem boca para nada, ou seja, que não dá opinião, que não discorda, dificilmente vai conseguir ser empoderada. Você está entendendo? Então você tem que fomentar a turma dar opinião, porque dando opinião, o que acontece com o empoderamento? Se a opinião for boa, beleza, sua sugestão é sensacional. Posso confiar que você vai fazer? O que aconteceu com a responsabilidade do cara? Aumentou muito. Então, por isso eu preciso ter aí essa distribuição da visão e das metas, que é transformar em número aquilo que o líder tinha lá no início do processo. Bom, aí vem o quarto comportamento. O quarto comportamento é o que faz a fazenda acontecer. Mas como assim, Antônio? O quarto comportamento é o fazer. Mas como assim? Fazer. Papel aceita tudo, boa vontade. E aí, quando você percebe que tem fazenda que faz, fazenda que não faz. E aí, o pessoal que não faz porque ele é desmotivado, porque é mal treinado. Às vezes, e vou dizer assim, na maior parte das vezes, as pessoas não fazem, não é porque não querem fazer. As pessoas não fazem porque não ficou claro o que ele tinha que fazer, e nem como fazer. Está entendendo? Então, o processo de implementar uma rotina de fazer, ela é fundamental. Quero dar um exemplo aqui, que você primeiro tem um aspecto da visão do ano. Na visão do ano o que eu tenho para fazer de cerca, de estrada, de reforma, de abate, toda a programação do ano. A visão do ano, ela vira trimestre. O trimestre vira mês e o mês vira semana. Então, toda semana, que é toda sexta, todo sábado, são os dias que a gente mais gosta, existe uma revisão do que era previsto acontecer na semana, que eu tenho dois grandes grupos, eu tenho tarefas de rotina e tarefas que não são rotina. Então, aconteceu o que era para acontecer na semana, né? E a gente precisa, aí vem o papel do líder, exercer uma pressão semanal para acontecer. E por favor, tirem do dicionário, ligar para a fazenda e perguntar, está tudo bem? Não tem ligar e perguntar, está tudo bem? Tem ligar, Guilherme, e perguntar assim, estou aqui com a relação das atividades, e a atividade 1 foi cumprida? A atividade 2 foi cumprida? Como que está a atividade 3? A atividade 4 finalizou? Perceberam a diferença de ligar para a fazenda e perguntar, e está tudo bem aí? Você pode perguntar, está tudo bem com você? Mas não é está tudo bem aí. E aí você tem o acompanhamento das tarefas semanais. Por que semanal? Porque está todo mundo lotado de coisa para fazer, não é? Concorda comigo? Se você não ajudar teu colaborador a ter foco, ele vai fazer o que ele entende que é o melhor. E você, como líder, vai precisar ter a relação de tarefa da semana. Esse processo faz com que aquela visão seja exercida com, no máximo, uma semana. Eu acompanho isso de várias fazendas. Tem fazenda que tem 93, 94 de cumprimento da tarefa semanal, e tem fazenda que tem 20. Se uma fazenda permanece um mês inteiro com 20% de tarefa semanal, ela vai conseguir ser uma fazenda acima da média? Se ela não consegue exercer o combinado? Estão percebendo aqui? E às vezes não é porque o time é ruim, às vezes que falta clareza, que falta foco, e muitas vezes falta uma cobrança diligente. Não é uma cobrança, você está meio esquisito hoje. Que cobrança você está meio esquisito? A cobrança é, você tinha programado isso e realizou aquilo. O que aconteceu? O que faltou? Como que ficou essa história? Perceberam essa quarta característica aí, que é gestão semanal das atividades? Né? E aí falei sobre isso, e aí vem a quinta característica. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, em casa quem manda é a mulher, e na fazenda quem manda é o fluxo de caixa. Então, seguindo essa filosofia que eu concordo, nos dois aspectos inclusive, né? Que quem manda em casa é a mulher, quem manda na fazenda é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa determina o aproveitamento das boas oportunidades. E se eu tenho uma previsão do fluxo de caixa, com prazo eu resolvo qualquer problema. E como assim resolvo qualquer problema? Não tem
vamos colocar assim, desafio algum, eu saber que vai faltar dinheiro para o meu caixa daqui 12 meses. Por maior que seja o furo do meu caixa, em 12 meses eu tenho tempo para achar uma solução. O que não pode acontecer é faltar pouco dinheiro amanhã, não saber. Então, quando eu tenho uma boa gestão de fluxo de caixa, o primeiro, eu antecipo todas as situações que vão chegar, que eu chamo de ruim e péssima, que é quando você já não tem mais opção, e aí você passa a ter que tomar dinheiro caro, ou passa a ter que tomar atitudes contraproducentes, porque o caixa está apertado. E quando eu crio uma condição de fluxo de caixa previsto bem feita, o que acontece com essa condição de fluxo de caixa prevista bem feita? Momento como esse que nós estamos vivendo, eu tenho baitas oportunidades. Concordam comigo que quem tem caixa tem oportunidade? Então, se eu tenho a gestão do meu caixa de uma forma que eu tenho o fluxo de caixa previsto para 12 meses, tenho crédito exercido, tenho caixa de curto prazo, eu consigo lidar muito bem com as grandes oportunidades ou com as grandes ameaças, porque eu tenho caixa. Então, caixa é surpresa zero. Caixa todo mês é atualizado para os próximos 12 meses, e a cada 6 meses atualizado 12 a 24, 24 a 36. E uma vez por ano a gente olha para os próximos 4 anos, porque os próximos 12 meses da fazenda são passado. Então eu analiso todo mês o caixa previsto do ano, ou dos próximos 12 meses, mas a cada trimestre eu espicho esse olhar para o caixa. Agora, se eu for um líder afundado na lama do operacional, que eu estou cotando graxeta de roda d'água, estou atrás do mancal da grade, estou atrás de situações operacionais, eu tenho tempo para analisar o caixa? É a pergunta que eu faço para vocês. Eu consigo focar em atrair, reter, empoderar a minha equipe? Estão percebendo como tudo é vinculado? Então assim, caixa é surpresa zero. Eu preciso ter sempre o caixa na mão para aproveitar as grandes oportunidades e para responder às principais ameaças. Gente, esse ano, com tudo que está acontecendo, é o ano de crescer. Eu não lembro, Léo, quando houve uma oportunidade como essa para crescer. Esse é o grande ponto. O resultado de uma fazenda é caixa mais variação de rebanho. Não é o ano do caixa, é o ano da variação do rebanho. Esse é o grande ano agora. Eu preciso ter caixa. Preciso ter caixa para que isso aconteça. Então, a importância do fluxo de caixa. Se eu tiver que escolher uma única ferramenta gerencial, eu não tenho dúvida nenhuma que seria o acompanhamento do fluxo de caixa. Previsto, orçado, realizado os próximos 12 meses. Ok? Beleza. Vamos aí. E aqui antes de mudar do fluxo de caixa, não adianta fazer o orçamento do ano, enfiar na gaveta e no final do ano abrir e ver, será que nós acertamos? É quase que uma loteria, né? Ele é acompanhado semanalmente, naturalmente. Então você tem o orçamento previsto para ser acompanhado, atualizado e não ficar na gaveta, né? Por que eu falo isso? Que fazer o orçamento é a parte fácil. Cumprir o orçamento é para poucos, tá certo? Então a gente precisa tirar da gaveta para poder cumprir o orçamento. Bom, aí vem a sexta característica que essas fazendas têm: excelência na produção e colheita de forragem. Entendam aqui, quando eu falo produção e colheita de forragem, que tem um foco de produção muito grande. É produção e colheita de forragem, porque existem aspectos de lotação e GMD que interferem diretamente no resultado. Eu só consigo ter lotação e GMD quando eu tenho o quê? Quando eu tenho estratégia de entre-safra, quando eu tenho folha, quando eu tenho um programa sanitário, quando eu tenho um programa reprodutivo, quando eu tenho um programa nutricional. Então, eu tenho esse aspecto de produzir e colher pasto. Por que eu falo produzir e colher pasto? Porque durante muito tempo a gente percebia que o desafio era produzir, é ou não é? Agora, de nada vale produzir, especialmente com as novas tecnologias, de você plantar uma mombaça depois de uma área que veio da integração e uma mombaça passar. Então não adianta produzir, tem que colher. Então essas fazendas têm, com a mesma intensidade que ela avalia as questões anteriores, ela debate todas as estratégias para transformar capim em carne, dentro do nível tecnológico que ela escolheu. Então não tem susto com estratégia de entre-safra. Não é aquela coisa assim, por exemplo, de fazenda trem fantasma, sabe? Cada mês um susto diferente, né? Então, com isso previsto também a gente tem uma característica que é sempre de muito alto nível os debates do processo de produção e colheita de forragem, tá certo? E aí quando você tem esse processo de produção, colheita e forragem, ter esse entendimento e tem ele como carro-chefe do processo produtivo, porque o que eu preciso é produzir mais arrobas por hectare ano, não tem como fazer isso
com margem se eu não for bom nisso. Concordam comigo? É ou não é? Esse é o grande aspecto. E eu tenho que garantir, naturalmente, com que eu possa aproveitar o máximo disso, com genética, com sanidade, com nutrição, e assim vai, e aí várias palestras vão poder abordar. Mas a produção e a colheita de forragem é outra característica presente em quem ganha 3 vezes mais do que a média. Penúltima característica aqui, até eu já falei sobre isso daqui, né? Sobre o impacto de lotação. Penúltima característica. Quero contar a história do seu José. Toda vez que eu fazia uma recomendação para o seu José, ele me respondia com uma pergunta que vem direto ao ponto. Evitar investimento não produtivo e despesa administrativa. Então eu falava, seu José, vamos fazer isso, isso e aquilo. Ele falava assim, Tonho, me chamava de Tonho, Tonho, isso aí que você está falando, dá bezerro? Porque se dá bezerro, pensa um goianão falando, se dá bezerro, nós vamos fazer. Se não dá bezerro, nós não vamos fazer. Se eu gaguejasse para dar a resposta dele, já não ia fazer ponto final. Depois ele falou, depois de tanto trabalhar, ele falou assim, isso aí dá mais quilo de bezerro, porque demorou, não é só dar bezerro. Isso aí dá mais quilo de bezerro? Se dá mais quilo de bezerro, nós vamos fazer. Se não dá mais quilo de bezerro, nós não vamos fazer. E essa era a grande questão, que num nome um pouquinho mais elaborado é evitar investimento não produtivo e despesas indiretas, operacionais e assim por diante. A gente pode ter 2 fazendas que gastam R$40 cabeça mês, e uma gasta 27 com insumo, e outra gasta 13 com insumo. Uma gasta 3 com pastagem, outra gasta 8 com pastagem. As mesmas gastando os R$40, estão entendendo a diferença de gastar bem? Porque tem fazenda que gasta R$7 com mão de obra permanente, e fazenda que gasta R$17 com mão de obra permanente. Ou seja, são R$10 de diferença. E a questão não é pagar menos o funcionário. Como ela criou condição para a lotação, ela tem a relação de uso. Então vocês estão entendendo aqui que é diluir aquelas despesas que são importantes, mas que não dão bezerro de forma direta, lembrando do seu José Goiano, sabe aquela coisa do bezerro? E aí eu mostro aqui para vocês, eu trouxe aqui alguns números do último fechamento. As fazendas mais lucrativas, elas gastaram com mão de obra 7,40 em relação a 10,20 da média, elas gastaram com manutenção da fazenda 5 em relação a 7,50 da média, e elas gastavam com a administração 5,40 em relação a 7,18. Perceberam a diferença aqui? E quando eu olho para insumo, a diferença foi inferior a R$1. Ou seja, elas gastam igual muitas vezes em insumo, isso estamos falando de uma análise, aquelas de muita alta performance gastam 40% mais em insumo, mas não vem ao caso agora, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Isso é gastar bem. A pergunta é, isso aumenta as arrobas por hectare ano? Isso aumenta os quilos de bezerro por vaca exposta? Se a resposta for sim, a chance de eu poder usar isso é muito maior do que se a resposta for talvez sim, de forma indireta. Vocês estão entendendo que o tema de gastar bem? Não tem lenga-lenga, é criar condição para gastar menos sempre. Onde? Nos itens que não são nem pastagem, nem insumo de rebanho. Quando você tira pastagem e insumo de rebanho, todo o resto a gente consegue gastar muito menos, ok? E aí, por último, e já chegando ao final, aprendem e melhoram. Sabe aquela pessoa assim, que legal, mas eu quero mais. Que legal, mas eu quero mais. Não estou satisfeito. Se nós matamos um boi com 22 meses e 20 arrobas a pasto, eu quero matar um com 20 meses e 20 arrobas a pasto. Essa é a característica. Se eu ganhei R$1.000 por hectare ano, eu quero ganhar 1.200. Se eu produzir 25 arrobas, eu quero produzir 30. Se minha equipe tem uma rotatividade de 4%, eu quero 3%. Perceberam? Que sempre busca evolução constante, até porque as coisas mudam e mudam muito rápido, concordam comigo? A quantidade de tecnologia disponível é muito grande. Se a gente não buscar evolução contínua, quem não avança retrocede, não é assim? Então, esse é o tempo, né, Barcelona? Não é assim que as coisas mudam, a turma da tecnologia está aqui. E aí, pessoal, com essas 8 características, que quando a gente coloca na parede e faz uma autoavaliação, possivelmente você pode ter 5 sensacionais e podem trabalhar em 3. Pode ter 7 sensacional e só falta uma. Ou pode ter média em todas e quer potencializar. E fechando aqui então, o que eu queria colocar para vocês? Que líder liderando, focado em número e sem paternalismo.
Foco no resultado em desenvolver gente. Segunda característica, gerente líder com autonomia. Terceira característica, equipe com meta e alinhada no grau tecnológico. Quarta característica, cronograma e acompanhamento do que foi o combinado. Nunca mais ligar para a fazenda e perguntar se está tudo bem aí. É baseado na relação. Quinta característica, quem manda aqui é o caixa, né? Sexta característica, bom de produzir e colher pasto. Sétima característica, perguntar. Isso aí aumenta a quantidade de quilo de bezerro? É gastar com o que realmente importa do ponto de vista de gastar bem. E oitava característica, aprender sempre, querer melhorar sempre e nunca estar plenamente satisfeito. Comemora sim as entregas, mas sempre quer mais e sempre assume a responsabilidade. Ok? Gente, muito sucesso, pratiquem isso, contem conosco e excelente evento aí. Obrigado. Antônio, essa visão, mais, vamos colocar aí, tudo a ver com produtividade, essa visão empresarial, e quando você olha para aquele dado que você mostrou das top rentáveis, que é o benchmark que você tem na sua base de dados das fazendas atendidas, essas top rentáveis, elas demoraram quanto tempo para permear esses 8 passos que você mostrou? As mudanças gerenciais, Cola, elas acontecem em meses. Implementar controle, fazer fluxo de caixa, estabelecer planejamento. Mas para tornar isso rotina, em média, a gente precisa de 4 anos. Para falar que realmente gerou uma ruptura, dificilmente consegue ser alto potencial em todas elas em menos de 4 anos. Então, a ideia é trabalhar com o foco de quadriênio e conquistando. E vou dizer, ter conquistado, muitas vezes, é mais simples do que manter esse comportamento, que não é simples também. Então, a gente precisa sempre de um dono focado em subir o nível, por isso do 8º. Mas em 4 anos dá para mudar tudo que a gente quiser. De 2 a 4 anos a gente consegue boas respostas, dificilmente solidificado com muito menos tempo do que isso. Tem. A pergunta foi se tem turnover de equipe no início. Tem. Tem turnover de equipe, sim. Então, no começo, normalmente o camarada navegava em 20%, esse número vai para 30% até 35%. Não é sempre, mas na maioria das vezes acontece. Na maioria das vezes acaba acontecendo, especialmente quando as pessoas não aceitam as metas. O maior motivo é que a turma chega com a meta, não, aqui meu sistema de trabalho não é que esse negócio de meta, não. Aqui meu esquema é outro. Aqui é pecuária, não tem esse negócio de meta. Alô, eu queria saber o seguinte, naqueles custos que você colocou lá, no total dá uns 30 e poucos reais, né, nas fazendas tops, eu somei aqui. O primeiro é R$16, R$15, não é isso? Insumos, esse insumos está incluído o que lá? Está incluído sal, o que mais? Vacina? Nutrição, sanidade e reprodução. Nutrição, sanidade e reprodução, essas 3 frentes. Normalmente, é que tem um ponto importante, ali não estavam todas as frentes. A média da turma está na casa de R$50. Normalmente você vai ter nutrição com range, uma faixa muito grande, de R$4 a R$20, que, de acordo com o grau tecnológico. Sanidade na casa de R$1,20, né, só para dar a dimensão. Reprodução também na casa de 80 centavos a R$1. Então essa é a distribuição da... Quando você fala suplementar, aí entra suplementação também? Entra todos os insumos de nutrição. E o pasto, você colocou lá? Entra os insumos rebanho. Normalmente... Quanto você coloca do pasto? O custo-oportunidade? Eu tenho um componente pasto que não estava nos insumos do rebanho. Está fora, né? Está fora dali. É um dos componentes que chega aos R$50. Pasto normalmente vai de R$6 a R$10, mas infelizmente é um componente hoje que é o C da curva ABC. A turma olha muito pouco para pastagem. Eu olho primeiro, eu coloco Parabéns. O custo-oportunidade, que é R$30 por cabeça para engorda. Então o boi tem que me dar, o meu boi, ele tem que me dar esses R$30. Você concorda, Antônio? Eu concordo como uma ferramenta de decisão, mas não como caixa. Como uma ferramenta de decisão, caixa não.
para saber se... Porque é o custo-oportunidade do pasto. Oportunidade é sempre ferramenta de decisão. Mas como a nossa visão é caixa, a gente analisa para caixa e oportunidade. Mas oportunidade é ferramenta de decisão, mas o nosso acompanhamento de resultado é sempre baseado em caixa. Eu acho que caixa é legal, porque eu coloco que se for caixa vai dar metade, uns R$15, 12. Seria isso, né? Isso aí. Então, quem gasta bem, gasta 15. Então o seu boi ele vai chegar no final do mês com um custo em torno de 50, 60, 70 reais. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Agora, essa é uma parte da conta. Eu posso gastar 50 com GMD de 300 gramas, eu posso gastar 50 com GMD de meio quilo. Eu posso gastar 50 com GMD de 700 gramas. Isso faz toda a diferença na relação. Mas boa colocação. Tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Primeiro, meus parabéns pela palestra, Antônio. Meu nome é Rubens. Uma pergunta. É possível ter uma visão de que porcentagem de pecuarista hoje tem claro tudo isso aí que você está falando? Vale chutar? Vale chutar, será? Assim, eu vou estar chutando para responder. Quer dizer, eu vou estar chutando baseado em algumas coisas. Dentro da nossa estrutura de trabalho, as fazendas que são 3 vezes mais rentáveis do que a média compõem aproximadamente 4% do total. Então, se eu fizer uma correlação em um chute, eu diria que seriam 4% que exercem na integralidade todas essas características. Vamos dizer aí, para dar um chute com uma margem maior, menos de 5% seria um número baseado no nosso benchmarking, na referência de quantos por cento ganham 3 vezes mais do que a média. Então, seria de 4% a 5% aí que teria. Mas, lembrando, é um chute porque é dentro dos nossos dados, ele não pode ser expandido para fora da nossa plataforma. Né? Dificilmente vai ser mais do que 10 no meu chute sem olhar os dados, mas acredito que a gente deva estar nos 5% aí. Antônio, naqueles custos que você apresentou, em algum deles está incluso a parte de reforma de pastagem, herbicida? Naqueles não, porque eu saquei só aqueles que eu queria mostrar aqui da despesa administrativa. Agora exemplo como investimento e não entram naquilo. Boa pergunta. Vocês entenderam a pergunta dele? Acho que eu vou repetir. Pastagem, reforma, entra como? Com investimento, como gostei. A gente acredita em trabalhar a fazenda caixa dependente. Então, a reforma, por exemplo, da pastagem, ela é um investimento, sempre. E ela teria, no modelo contábil tradicional de atribuição de custos, ser depreciada. Porém, isso traz uma série de dificuldades de fechar conta. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com desembolso. Então, tudo que saiu do caixa, seja investimento ou manutenção, dividido pelo total de arrobas produzidas. Então, tem o desembolso. E, normalmente, a pastagem ela fica nessa casa aí de 4 a 15 reais quando você tem esse nível de desembolso. Porque entre manutenção, reforma, eu estou falando, não estou falando todo o ambiente pastoril, estou falando só as reformas. Quando entra pasto, quando entra cerca e água, soma mais ou menos R$ 3,50 nessa conta. Então, normalmente, com R$10, você faz... Com R$10 seria o mínimo que a gente acredita que teria que ter para ambiente pastoril, para a fazenda andar para frente. Vai acima de 40, 50, 60 mês? Com tudo ou só com pasto? Com tudo. Beleza. Não tem problema aí a 60 se meu ganho de peso for meio quilo. O problema é 60, o ganho de peso 300 gramas. Né? Aí fica... Esse que é o grande ponto, né? Beleza, então, pessoal, muito obrigado. A gente vai permanecer os 3 dias aí. E reforço o convite para várias palestras do dia, inclusive a do Léo, que é especial. E amanhã cedo estamos novamente aí, Barucelli, para falar de outro assunto.